Cara, para começar aqui o vídeo, já vou falar o seguinte, cara. É inacreditável o futebol ruim que o Flamengo está apresentando. Esse jogo contra o Central Córdoba foi o pior jogo da temporada, no meu ponto de vista. O Flamengo deu 5 chutes a gol, ou seja, 5 finalizações a gol. Fez um gol e parou de jogar. Quis administrar um gol, cara. Jogando fora de casa, um jogo decisivo na Libertadores, um jogo mega importante. Um erro de passe atrás do outro, o time inteiro mal. Temos muito para falar desse jogo aqui. Temos um corte aqui do Linha de Passe da ESPN Brasil. Vamos ver o que eles vão falar agora desse jogo do Mengão, galera. Link na descrição, canal ESPN Brasil. E vamos lá, né? Tô bem chateadão, nossa senhora. Vamos ouvir. Tá demais aqui, viu? Felipe Luiz, depois do péssimo empate do Flamengo contra o Córdoba. Vamos lá, Central Córdoba, vamos lá. Mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento. E é verdade que não estamos no nosso melhor momento. Tristeza. De confiança, o futebol é constantemente estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro. E claro que os jogadores sentem, é normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando, vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana. E esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação, em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora. Não era para acontecer, Boa né? noite, Manoel Ribeiro do GE. Globo. Sobre esse jogo, a gente vem falando em alguns jogos atrás sobre a questão da produção ofensiva e isso melhorou em alguns jogos, outros a gente vê a dificuldade. Hoje teve essa dificuldade da produção do meio para frente, mas também parece que a defesa bateu cabeça em alguns momentos. E o Flamengo teve essa dificuldade defensiva ali no gol do Central Córdoba. A gente viu 7 jogadores na área contra 3 do adversário e o Flamengo não conseguiu cortar essa bola. Qual que é a sua análise do jogo? Por que o Flamengo não conseguiu essa vitória? Que hoje jogar fora de casa é sempre difícil, mas necessitando de um resultado melhor por causa do grupo. Obrigado. Bom, para mim é muito simples. O adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, né, como o teu companheiro citou antes. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário, ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos. E principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não sei, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem 2 pontas muito rápidos e nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade. E cruzamentos, entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo na defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram. E por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal. Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou, não. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco, não conseguiram
pressionar ou subir a pressão da forma que deveríamos e acabamos sofrendo. Então agora voltar ao trilho antes possível, o mais rápido possível, para poder corrigir esses detalhes, treinar esses detalhes, para a gente poder ajustar e fazer um grande jogo contra o Bahia no final de semana. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre 3 decisões tomadas por você nesse jogo, né, com relação aos jogadores. A primeira foi na escalação, a sua dupla de zaga. Você tirar o Léo Ortiz e vir com o Danilo e Léo Pereira. O Léo Ortiz que vinha sendo muito elogiado pelas suas atuações, vinha jogando muito bem. Por que essa decisão de tirar o Ortiz? Também queria te perguntar sobre o Pedro. No intervalo ele acabou saindo, o Pedro principal esperança de gol aí da equipe do Flamengo. Por que ele saiu no intervalo? E por fim, o time precisando talvez até criar um pouco mais, você ter no banco um jogador como o Matheus Gonçalves, que é um jogador que dribla muito, parte para cima, e assim como na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, você confiou no Joshua, que também é um garoto novo e acabou do certo. Por que não confiar no Matheus Gonçalves de um jogo como esse? Obrigado. Ok, primeiro sobre o Danilo, foi uma escolha. Eu tenho 3 zagueiros de seleção brasileira, no meu ver, e contra a LDU já jogou Danilo e Léo Ortiz. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo, né, para sair da pressão. E o Danilo, claro que um jogador desse calibre eu vou dar minutos porque eles batem na porta. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante para mim, e comigo é assim, às vezes sem esperar eles recebem uma oportunidade no jogo no mais difícil da temporada, e eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma que eu esperava. A outra? O Pedro. O Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente, né? Como toda a equipe, tecnicamente ele estava abaixo, e fisicamente eu sentia que ele não estava com a força necessária para poder pressionar, para poder atacar os espaços, porque eles estavam com a linha alta, e decidi pelo Juninho no intervalo. O Pedro, temos que entender que vem de 7 meses parado, e essa sequência, às vezes, ele vai sentir um pouco, mas está evoluindo. E o Matheus Gonçalves foi uma escolha, né, que, como eu já falei várias vezes, eu não joguei com ponta aberto, e a troca minha foi pelo Luiz Araújo. Eu optei pelo Luiz Araújo por dentro e abri o corredor para o Wesley e depois para o Varane. O Matheus, no meu modo de ver nesse jogo, o Bruno estava na esquerda, o Arrasca na frente e o Juninho no ataque. Não senti a necessidade, mas eu não senti o momento de colocar ele, nem o Michael e nem outros jogadores que ficaram sem entrar, porque para mim o campo estava pedindo isso, e aí eu tomei essa decisão dependendo do que eu vi no campo. Felipe, aqui do seu lado esquerdo. A gente via ali paralelamente, agora sim, com tela cheia, a defesaça do Rossi, que já foi uma figura importantíssima no final de semana, agora mais uma vez indo bem, fruto de um Flamengo que, novamente, a gente já estava surpreso aqui. Galera, faz o seguinte, eu vou trazer aqui os comentários do programa Linha de Passe em seguida, tá? Primeiro eu vou postar aqui esse trecho da entrevista coletiva do Felipe Luiz, em seguida eu trago para vocês aqui as análises, os comentários do pessoal do Linha de Passe. Agora eu vou trazer aqui para vocês os números do jogo. Para mim, quem se salvou foi esse cara que tá na tela aí, ó, que fez uma defesaça. Se não fosse ele, o Flamengo teria tomado um empate já em seguida, né? Já no primeiro tempo. Cara, o Flamengo apresentou hoje nada. Deu 5 chutes ao gol, cara. Um futebol medíocre, pobre, sem criação, um futebol horrível. A pior partida do Flamengo em 2025 foi hoje, contra o Central Córdoba. Já tinha entrado de salto alto no Maracanã, não jogou nada. E hoje, de novo, né? Quase perdemos o jogo. Quase, galera. Porque teve um pênalti que não foi pênalti, né? Só que o árbitro marcou o pênalti. Ainda bem que tem VAR, senão a gente estaria praticamente fora da Libertadores. O VAR chamou o árbitro ruim, fraco, e anulou o pênalti que aquele imbecil marcou em campo. Ou o árbitro fraco, caseiro, não deu nenhum cartão amarelo para os donos da casa, só para o Flamengo. Amarelou 3 jogadores, né?
Cara, vamos lá, ó. Posse de bola, né? 45-55, isso não quer dizer nada. O Flamengo foi arame liso, não fez nada com a bola. Total de chutes, 8-5. Isso daqui que chama atenção. Grandes chances, 1-2, né? Foi com a Arrascaeta. O Arrascaeta fez um gol e teve uma outra grande chance. E faltas 12-10, né? Passes 394-499. A metade desses daí o Flamengo errou. Foi uma lambança, cara. Um show de erros de passe hoje que o Flamengo fez. Você tá maluco. Agora quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra você essa tela aqui, ó. O ranking de atuação. Olha isso aqui, cara. Olha essas notas aqui. Nota do público, tá? Aqui, ó. Rossi 7.6, pra mim o melhor do jogo. Wesley 5.1. Não, perdão, 1.5, cara. 1.5, pior jogo do Wesley na temporada. Varela 4.5. Danilo 2.0. Ninguém foi bem, né? Ninguém foi bem, né? Léo Pereira 2.1. Léo Ortiz 4.9, entrou no segundo tempo. Ayrton Lucas 1.2, foi muito mal também. Eric Pulgar, pior jogo disparado da temporada dele. Alan 5.2. De La Cruz 4.0. Luiz Araújo 3.6. Gerson também, repito, pior jogo do Gerson na temporada. 1.9. Arrascaeta fez o gol, perdeu um gol. E se ele tivesse um pouquinho mais de velocidade, ele teria feito aquele gol ali, né? Porque ele chutou fraco em cima do goleiro, né? Aos 23 minutos do segundo tempo. Mas o Arrascaeta tem crédito. Não tô aqui para falar um A do Arrascaeta, cara. Ele é o nosso artilheiro. Aí fez o gol hoje, né? Bruno Henrique 2.1, muito mal faz tempo, né? Dispensa comentários. Pedro, não tem como criticar o Pedro, cara, porque o Pedro está voltando de lesão depois de 7 meses. Fez alguns bons jogos, 2 jogos, né? Ele fez legais e hoje não fez um bom jogo como quase ninguém fez, né? Juninho 2.5, Felipe Luiz também, junto com todo mundo aí que foi mal. Felipe Luiz foi mal porque o time fez o gol e o time parece que quis administrar o resultado. Porque a intensidade diminuiu, né? E o Flamengo pouco agrediu o adversário. Então, por isso que eu acho que o Felipe Luiz também foi muito mal hoje. Grupo C da Libertadores, LDU 8 pontos, Central Córdoba 8, Flamengo 5, Deportivo Táchira 0. Dá para o Flamengo se classificar? Dá, lógico que dá. Tem que vencer a LDU e o Deportivo Táchira. Se vencer a LDU por 2 gols de diferença, por exemplo, Flamengo ultrapassa a LDU em saldos de gols. Ele ficaria com saldo de 2 e a LDU ficaria com saldo de 1. Depois, na última rodada, Flamengo e Deportivo Táchira. Se o Flamengo vencer o Deportivo Táchira, chega a 11 pontos. E se ele tiver mais saldos de gols do que a LDU e Central Córdoba, ele fica à frente. Lembrando que na 5ª rodada, o Táchira recebe o Central Córdoba. E se empatar esse jogo aqui, seria bom pra gente, né? Seria muito bom. Porém, não temos certeza, né, galera, do que pode acontecer aqui, né? Mas é isso, cara. É isso. O Flamengo tá fazendo uma péssima Libertadores. Chega a ser difícil acreditar, né, cara, que isso está acontecendo, né? Eu nunca poderia imaginar que isso pudesse acontecer. Um grupo acessível, um grupo factível. Dava para o Flamengo se classificar de boa nesse grupo em primeiro, cara. Só que ele não fez o dever de casa no Maracanã contra o Central Córdoba. Aquele jogo não poderia nem sonhar em perder, em empatar. Tinha que ter ganho aquele jogo. E o Flamengo entrou de salto alto, achando que já tinha ganho o jogo sem jogar. Por isso que estamos agora nessa situação vergonhosa, em 3º lugar, com 5 pontos em 4 jogos. É muita vergonha, cara. A disparidade do nosso time, do elenco, do valor agregado é muito grande, cara. A disparidade é gigante, né? Um jogador nosso paga o elenco inteiro do Central Córdoba. Então, falar mais o quê, né? Tá aí. Vergonha e quem sofre é a gente. Tá difícil, cara. Tá difícil. Muito obrigado a todos. Saudações e até mais. Fui.